a gente conseguiu agora, com esse planejamento, trabalho de médio prazo aí, que é 2 anos, na metade, estamos chegando na metade do mandato, apresentar resultados, que é o que a população quer. A pessoa hoje tem vários meios de comunicação, hoje tem ideias, não faltam, mas você apresentar resultados, você mostrar que realmente suas decisões são corretas, esse é o grande diferencial, o grande compromisso do gestor público hoje. E a gente está conseguindo agora trazer aqui, transformar em resultados os equipamentos que a gente prometeu, que a gente falou que vislumbrava comprar, as melhorias em questão de pavimentação, as casas que estão sendo construídas aí, que não é pouca coisa. Então a gente está conseguindo chegar na metade do mandato e já apresentar resultados. Então aquilo que, se eu colocasse num plano de governo que não estava tudo isso previsto, a gente ia imaginar que eu teria 4 anos para cumprir com aquilo. Mas em 2 anos a gente está conseguindo executar, concluir e apresentar à população para começar a fazer uso. Um britador para a área rural, que é o que mais a gente precisa. O gargalo nosso está em transporte e aplicação de material. O cascalho ele não é homogêneo. O cascalho ele se diferencia de comunidade para comunidade. Eu não posso ficar cometendo erro, como o gestor anterior, de pegar e ficar transportando demais. Porque, por mais que você vá buscar o material, mas o tempo de locomoção sendo grande, ninguém consegue suprir a demanda de todas as estradas. Então, com esse britador, a ideia é minimizar isso. É fazer com que a gente consiga estar mais próximo com esse tipo de serviço. Então, vendo em consideração, até o mapa está atrás de mim aí, vocês veem a dimensão do território de Rio Azul. As estradas que são públicas. Aqui não tem estrada de roças ali, aqui não tem estradas particulares, são estradas e ruas públicas. Somente isso. E olha a quantidade que aparece ali. Essa é a responsabilidade do cuidado da prefeitura. Então, para a área rural foi o britador. E para a área urbana, além das casas, que a gente está conseguindo destravar, que já era uma novela que rodava mais de anos, estão sendo executadas. Tem mais 34 que a gente assinou agora. Semana passada a governadora autorizou, vai ser licitado no início do ano. Então, a gente conseguiu focar em prioridades para a área urbana, que hoje as demandas são diferenciadas, que a rural é uma coisa, que a urbana é outra coisa. E para juntar isso, a gente conseguiu fazer daí o asfalto numa área rural, que vai beneficiar, a gente acredita que de 30% a 40% da população, dos produtores, dos agricultores, porque é uma área de passagem muito, muito grande. Inclusive, chamam de rodovia do peixe, porque vai desembocar lá no Rio Portinga, onde tem nascedouros, onde tem vários alagados, e que é um afluente que vai chegar no Rio Iguaçu, que é a divisa com São Mateus do Sul. Inclusive, dá para chegar em São Mateus do Sul. O problema é que são mais de 50 quilômetros. Então, vamos esperar, aguardar Irati e fazer o asfalto até São Mateus do Sul, mas a gente vai tentar, aos poucos, continuar indo em frente com esse asfaltamento. Prefeito, só para frisarmos com relação ao britador, qual que é a capacidade de produção desse britador dia? A capacidade ela é variável de acordo com o material. Hoje a gente vislumbra colocá-la em duas cascalheiras, que a pedra é uma pedra mais rochosa, com mais característica de pedra-ferro. Com isso, o britador vai aumentar o rendimento. Ele pode fazer de 50 cargas, que já é o dobro do que o outro fazia, até, quem sabe, ir bem além na produção dia. Depende do material. Então, eu não posso chegar aqui e afirmar, nós vamos produzir 100 cargas por dia. Depende das variáveis, que é o clima, porque vai ter que ser em lugar aberto, e do material que vai ser usado. Hoje eu vejo ele trabalhando em 2 cascaleiras. O município tem mais de 20, mas ele vai trabalhar em 2 porque ele tem velocidade e tem produtividade. Então eu não posso ficar deslocando ele para todas as cascaleiras. Eu tenho que ir aonde tem uma quantidade grande de material para que o potencial, a potência do equipamento seja usado dia a dia. Esse erro que eu falo, que a gente tem, como gestor público hoje, tem que tomar cuidado. Porque a gente sabe que tem muitos prefeitos que passaram, que tentaram.
puxar pedra, inclusive, cascalho. Fizeram até programa aí que gastaram para fazer pedra brita em 10 quilômetros de estrada, por exemplo. Mas não dura, não tem durabilidade. Querendo ou não, sem a compactação, agora com o rolo que a gente comprou também, com a ideia de poder fazer esse travamento do material, daí vai aumentar a durabilidade da estrada. Então, é uma combinação que tem que ser feita para a gente poder melhorar a qualidade das nossas estradas. Porque ano a ano aumenta o peso dos caminhões, aumenta a quantidade de veículos passando e cada vez mais as pessoas se tornam constante o uso da malha viária. Hoje, quantidade de tratores que existe no interior. Então, se a gente não achar alternativas, se a gente não correr atrás de opções para a gente aumentar essa capacidade e a velocidade de trabalho, as mesmas técnicas que eram usadas vão se tornar defasadas, errôneas, eu digo, por causa que a gente tem que se atualizar, inovar, assim como a gente tem que procurar prestar cada vez mais serviços públicos gastando menos. A lógica é essa, porque a população está aumentando, né? A gente sabe que a parte de fiscalização, e a gente sabe que tem nosso país onde tem uma legislação imensa, tem muitas exceções e muito jeitinho, né, que é cultural. Então, daí a gente começa a se constatar que tem muitas prestações de serviço público que são deficitárias, ou seja, não se cobre os custos do trabalho com a taxação que é feita. Eu dou como exemplo o lixo, o recolhimento do lixo, a limpeza pública. É deficitário. Os valores cobrados não são suficientes aí hoje, porque a demanda está aumentando ano a ano. Então, são desafios que o gestor público, que o agente político, aqueles que querem falar pelo povo de forma coletiva, tem que trazer à tona para a gente conseguir conquistar essa inovação. Por exemplo, ontem chegou um ônibus para a saúde. O ônibus é de um programa da saúde. O que é um programa? É uma política pública. Já foi instituída em lei. Então, todos os municípios têm o direito a receber esse equipamento, o ônibus adequado para o transporte de pacientes. Beleza. É diferente do britador. O britador não é uma política pública, onde todos os municípios têm a demanda. Aqui na região, nenhum outro município tem um britador com a capacidade que a gente tem agora. Mas tem que ver as variáveis, tem que ver a necessidade, porque a gente moldou esse pedido, porque é uma emenda, inclusive, tivemos que ter apoio de deputados. Aqui cito o deputado Alexandre Cury, que disparado, é o cara que mais defende os municípios do Paraná, e em Rio Azul não é diferente. Ele já está em vários mandatos, mas ele corresponde cada vez de forma melhor. Então, não é uma política pública. Quando você fala de um direito que se torna lei, que é uma política pública, você sabe que isso tem que vir. Por exemplo, a saúde. 50% do orçamento do governo federal, dos governos em si, são destinados para a saúde. Então é um dinheiro que não para de vir. Só que o que acontece? A dimensão de atendimentos, de consultas, de medicamentos, cada vez vai aumentando. Então o gestor tem que saber fazer o equilíbrio entre a demanda que existe no município, no estado ou no país, com as ferramentas, os funcionários que existem para poder fazer o atendimento. Por isso que às vezes se torna complexo as pessoas entenderem em Rio Azul. Como exemplo, pronto-socorro. Pronto-socorro só existe acima de 20 mil habitantes, se torna obrigatório a existência do pronto-socorro. Enquanto não é preciso, nós fazemos o quê? Parceria com o hospital. Parceria com alguma entidade especializada em atendimento de saúde. Sabe? Tem algumas pessoas que querem falar do coletivo, mas como burrice não dói, eles começam a falar algumas coisas que não condizem com a legislação nossa, não condizem com a forma legal de você poder usar o dinheiro público. E tem gente que acredita nisso. O prefeito coloca lá, não, vamos colocar então pronto-socorro. O prefeito vai ter que responder por isso. Exatamente, eu vou ter que criar um orçamento, sabe? Tinha que ser regra hoje, acho que para falar de política pública, falar do coletivo, as pessoas tinham que conhecer o orçamento municipal. Né? Ontem mesmo eu tive visita aqui da Câmara Mirim, conversando com eles aqui. Daí, conversando uma hora ou outra, descontraído, né? São crianças, pré-adolescentes, né? Daí eu falei, tudo que a gente faz está na lei no ano anterior.
Falei, pergunto para os vereadores, eles devem de saber isso, porque foram eles que votaram. A LDO todo ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem o plano plurianual, que é quadriano, um mandato inteiro. Então, sobre transparência, sobre estar estatuído, né, de forma objetiva, o que é dever, o que é direito, o que é permitido a um gestor público, está lá para todos verem. Agora, tem algumas pessoas que elas encampam demandas depois que estouram os problemas, porque daí fica mais fácil chamar atenção. Fica mais fácil depois você querer bancar o salvador ou a salvadora da pátria. Mas você está distorcendo, está alienando as pessoas, porque isso já existe. Tudo tem que ser previsto, pré-visto, para você usar o dinheiro público. E tem algumas pessoas que não entendem esses procedimentos. Por que demorou tanto para fazer a rodovia do Peixe? Não demorou tanto. Compare com as outras obras em outras cidades. Veja como foi sofrido para todos conseguirem fazer isso. Porque tem que ser bem explicado, bem esmiuçado, para não pairar dúvidas. Sabe? Prefeito, fazendo uma rápida retrospectiva. Na agricultura, o que o senhor destacaria na sua gestão em 2018 como um grande avanço? A organização, a renovação dos equipamentos, o entendimento que se buscou com as associações dos faxinais, eu vejo uma evolução acontecendo de ambas as partes, tanto da gestão pública, através do secretário, a sua equipe, como dos faxinalenses aí, que estão fazendo demandas mais elaboradas, que são mais em benefício da comunidade, porque lá é uma coisa à parte, atípica. Então ali foi um ganho de escala que eu vejo, assim, que vai melhorar a qualidade de vida para eles. A qualidade de vida no sentido de produção, para eles permanecerem, preservarem aquele jeito de existir dos faxinais, que inclusive tem o benefício do ICMS ecológico. O outro ponto foram os equipamentos que a gente, desde o primeiro ano, inclusive, né, agradando a deputados que estavam preocupados, que indicaram demandas em 2015, 2016, e a gente foi lá e comprou equipamentos, arado subsolador, por exemplo, agora que chegou, outros tipos de equipamentos ali, que eles vão potencializar o atendimento aos pequenos produtores. E a organização que foi feita, ali destaca o trabalho do secretário André, do técnico, que é o Paulo Andrade, juntamente com ele, dos outros técnicos, o Ângelo ali, o Nivaldo no atendimento, sabe, o Edson indo fazer o trabalho. A quantidade hoje de criação está aumentando e, Cleiton, interessante, a qualidade está melhorando. Não é só o quantitativo, tem mais rebanhos, mas com mais qualidade. A gente vê que o know-how, o conhecimento da atividade produtiva está melhorando ano a ano em Rio Azul. Porque não adianta você ter um monte de terras, um monte de opções, às vezes, para você trabalhar, se você não souber trabalhar. Então, a produtividade, a rentabilidade, como é típico da produção de tabaco nosso. Se for ver a constância, em comparar com os outros municípios, o Rio Azul gradativamente vem evoluindo na produtividade do tabaco. E mantendo o quê? A qualidade, que é o de grande diferencial, porque não teria lógica, né, produzir tabaco no Paraná sabendo que o único meio de exportação é o Rio Grande do Sul, e lá eles produzem também. Ou a gente produz algo que seja bom para eles virem aqui quererem comprar, quererem, né, fazer essa parceria, que é uma parceria entre as empresas e os produtores, para eles se locomoverem numa tamanha distância que é aqui Rio Azul até o porto exportador lá e a matriz lá que fica, as matrizes das empresas que ficam no Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e por perto ali. Prefeito, na educação, qual que é o principal destaque de 2018? Da educação foi o desafio de pegar uma frota defasada, em alguns pontos sucateada, de transporte escolar, os professores que eu continuei repondo, e as obras que deixaram os termos assinados, né, e que eu tinha que respeitar e fazer o possível para concluí-las. 3 escolas, e então tudo isso a gente teve que fazer ajustes para poder corresponder ao órgão lá em Brasília, que a educação, por ser tão relevante, tão importante, prioritária, tem o FNDE,
Sim, assim como a saúde também tem outros órgãos de autarquias, como a FUNASA, por exemplo. Então, para corresponder a pedidos, até porque não foi nós que fizemos os projetos, e a gente viu que, apesar de ser um projeto padrão, ainda quiseram fazer remendos, a gente conseguiu suprir e respeitar os prazos, e as obras estão aí. Uma já está inaugurada, já está sendo usada, que é a da Barra da Cachoeira, agora a Vandaécio também está na parte final, nos acabamentos, e a invernada não é diferente também. Então, você assumir o compromisso de outras pessoas e corresponder, é esse que foi o grande entusiasmo nosso na educação. E mesmo assim comprei mais ônibus, nesse ano foi comprado mais 4 ônibus, adquirido mais 4, e a gente está gradativamente melhorando. Eu falo, olhem a gestão, o mandato, como cada ano é um degrau que a gente vai subir. Porque a gente tem que ver como um todo as coisas. Porque a fonte de recurso é a mesma. E quando você usa ainda mais recursos de impostos municipais, fonte de renda que é a parte mínima, não dá 15% a taxação de impostos municipais comparado ao que vem de impostos estaduais e federais. E para a gente conseguir esses impostos que retornam para o município, a gente tem que fazer bons projetos, tem que ter deputados que nos defendam, aqueles que tenham coragem de mexer com coisas que ninguém mais mexe. E o que a gente conseguiu mais em relação ao ambiente de trabalho hoje está mais organizado. A distribuição hoje dos afazeres, das atividades, a gente vê aqui, eu quero parabenizar as diretoras também das escolas municipais, que também estão sendo parceiras da secretária Iglesi. Elas têm uma junção de esforços ali e que vocês estão vendo pelo cuidado com as crianças. A quantidade de atividades hoje que está sendo feita, esse para mim foi o grande diferencial, porque ter ideias, fazer projetos, mexer com material é uma coisa. Agora, você conseguir valorizar e fazer as pessoas, o ser humano cada vez melhor, esse é o trabalho mais difícil que a gente tem na administração pública. O prefeito citou inicialmente na área de saúde a aquisição agora de um ônibus que vai vir mais, mas foram outras obras, outras melhorias, outros avanços também na área de saúde, né, prefeito? Teve vários, também tinham obras aí que eram meio que esqueletos, obras que a gente não tinha como contratar equipes a mais, funcionários a mais, se nós não tínhamos nem funcionário para fazer o atendimento padrão. Como que eu ia colocar mais uma equipe para atender, por exemplo, mais um posto de saúde? Então a gente criou a livre demanda, né? A gente reviu isso e começou a atender de forma mais centralizada. Tivemos o problema na farmácia. Hoje tenho certeza, nossa farmácia é uma das melhores da região. Mérito das funcionárias, aqueles que assumiram a responsabilidade de consertar isso. A Rosane, como secretária, foi liderando isso, foi acontecendo. Equipamentos, a qualidade dos equipamentos agora estão melhorando, porque a gente tem gargalos na saúde pública e principalmente na parte de compra de equipamentos, porque empresas que vêm de longe, eles não dão devido trato às vezes na entrega, demoram. A manutenção dos equipamentos, as empresas não têm qualificação na redondeza, tem que também ir, às vezes, ficar implorando para eles fazerem o serviço. A lei de licitação, nossa, eu até conversei com o prefeito Zac, ele é um cara que conseguiu levar a demanda lá para Brasília, mostrando que essa lei de licitações, ela trava a administração pública por um ponto e dá liberdade para qualquer empresa chegar lá e se cadastrar. Mas na hora da execução, acaba fazendo com que se a prefeitura, se os órgãos públicos não vão atrás, empresas ficam de braços cruzados. Sabe? Então tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser, já que é dinheiro público que está envolvido, tem que ser bom para os dois lados. Sabe? E não assim, até a hora da licitação tem interesse. Depois, a prefeitura que se vire. Então a gente tem que ser revisto isso aí. E já está chegando em Brasília essa demanda. Então, a parte burocrática, eu falo essa crítica que eu estou fazendo, é para a parte burocrática, por isso que demora tanto, e o povo não entende esses procedimentos. Por que demora tanto para receber um ônibus? Por que demora tanto para vir a cadeira odontológica? Sabe, por que
equipamentos demoram tanto, às vezes hoje demora tanto para você contratar um médico. Porque até mesmo na atividade pública existe concorrência. A concorrência é a regra. E até mesmo entre prefeituras, entre concursos públicos, também disputam bons funcionários. Prefeito Rodrigo, em linhas gerais, a maior dificuldade que o senhor encontrou ao longo de 2018 aqui na prefeitura seria o fator de alguns voltados ao desserviço à comunidade, ao invés de ajudar a população, mas procurar atrapalhar, ou foi algo mais específico? Foi questões pontuais. Uma mentalidade, às vezes, lá antiga, que o pessoal persiste em querer preservar, tem medo da mudança, né? Eu, por ser jovem também, uma equipe jovem, começa a fazer de uma forma diferente as coisas. Aí a gente viu uma certa resistência, mas com o tempo foi adquirindo-se confiança. Eu estou tendo muita perca de funcionários, porque estão se aposentando, então não é só o funcionário, é o significado de anos de serviço, de conhecimento, que estão indo para casa. Para repor eles, não é fácil. Para a gente aprender, eu, no primeiro ano de gestão, eu aprendi muita coisa. A atividade particular é totalmente diferente da atividade pública. Existem duas legislações, como diz lá na Constituição, né? Na atividade particular, você faz tudo que não é proibido. Na atividade pública, você só faz aquilo que é permitido. E não muda, não se inventa. Tudo tem que estar disposto em lei. Como eu falei, a questão do orçamento prévio, tudo aprovado no ano anterior, o exercício anterior. Por isso que agora, final de ano, é uma época bem diferente da administração pública. Aqui a gente tem que diminuir o ritmo, né, tem que dar férias para muitos funcionários, porque é o período mais adequado, e ao mesmo tempo fazer a prestação de contas. Porque dia 1º de janeiro já é outro exercício, já é outra história, outro ano, tudo novo. Para finalizarmos, prefeito, retomando o início que você falou na nossa entrevista aqui, algo que chamou a atenção. O que você fez até agora, nesses últimos 2 anos, daria como gestor público dizer assim, ufa, consegui fazer aquilo que seria para 4 anos, em 2 anos eu já atingi a meta? No sentido de que são projetos complexos, sabe? O feijão com arroz, vamos fazer o feijão com arroz, vamos analisar o que é isso, que não pode faltar, todo dia tem que ter. É o atendimento básico na saúde, atendimento básico na educação, na cuidado com as rodovias, cuidado com as estradas, a limpeza pública, questões de zeladoria, cuidado com o bem público, isso são o básico. Agora veja que em 2 anos nós trouxemos investimentos. Sim. O custeio, ele não faltou em nenhum momento, eu não precisei mandar ninguém embora, eu não precisei rever nada, eu não diminuí gastos, eu tornei ele constante. O que a gente fez é que a fatia de investimentos no patrimônio, vindo com todos esses veículos aí que estão chegando, investimento na malha viária com asfaltamento, isso vai valorizar o território. Além do patrimônio da prefeitura, o patrimônio também das pessoas, né? Asfalto valoriza, melhora a saúde, diminui, ganha-se tempo. Então, às vezes pensam assim, mas fala demais de asfalto. Falo, porque é um investimento, uma melhoria que sim, que transforma-se em investimento. Quantas pessoas hoje agora começam a vislumbrar que podem fazer fazer o serviço deles, a atividade deles no dia a dia, de uma forma melhor, porque vão ganhar tempo com a melhoria das estradas. No interior é a mesma coisa, 70% da população vive no interior. Então, com esse britador, as estradas, a tendência é que a durabilidade aumente, a gente consiga fazer o mesmo serviço em menos tempo. A gente vai poder investir em outros tipos de cuidados, mais pontuais. Como você falou, qual que foram os desafios, os problemas, as resistências que eu tive, que foram pontuais. Nós estamos tentando fazer o que estamos fazendo, a mesma responsabilidade dos serviços públicos nós estamos prestando, mas fazendo o possível para gastar menos. Eu lembro que você comentou comigo em uma das entrevistas que os investimentos ultrapassavam 20 milhões, somando tudo. Sim. Sim, as parcerias, convênios, programas como esse ônibus que chegou aqui com o Estado, a qualificação, né? Vou contar para vocês, certidão negativa.
assim como um empresário, uma pessoa precisa de criar um CNPJ, de ir em busca lá do cartório, de tirar tudo as certidões para poder ter direito a abrir uma porta, um comércio, gerar emprego, a prefeitura também tem que ter certidões negativas. E eu tive períodos onde criaram obstáculos para mim. Mas a gente não se deu por vencido, a gente foi atrás, corrigiu eles, gerou justificativas e fomos lá para fazer os convênios, se cadastrar nos programas e tá aí, tá chegando os ônibus. Tem um deputado aí que já me ligou dizendo que ano que vem ele vai conseguir um ônibus escolar, que é o que a gente mais precisa. E eu vou acreditar, não apoiei ele, não é do meu lado, mas teve voto em Rio Azul. Então vamos ver vamos esperar para aguardar isso acontecer. E por quê? A prefeitura está em ordem, pode conveniar, pode receber esse investimento, sabe? Porque não é uma transferência voluntária. Quer dizer, não é uma transferência obrigatória, confundi, é uma transferência voluntária, onde demanda a apresentação do projeto, nós apresentamos que nós necessitamos de ônibus, lá no Ministério da Educação eles vão fazer um programa voltado para isso. E aqueles municípios que provarem que precisam de ônibus, de renovar a frota, vão estar qualificados. Nós já insistimos desde o começo de que existia a possibilidade de ter um ônibus, nós fomos atrás, apresentamos toda a papelada e estamos qualificados. Só que não paramos por aí. Eu já falei para ele também, ó, deputado, não é só um, nós temos direito a 16. Eu falei, eu cadastrei mais 15. Mais 15 ou 16, é um de diferença. Por quê? A hora que for liberado esse programa do governo federal, Rio Azul vai ter o direito de receber a mesma fatia ou mais em relação aos demais municípios na mesma situação. Então é assim que funciona. Temos agora uma emenda de asfalto aqui para fazer com o Roberto Vronska aqui na frente da madeireira aqui, que vai beneficiar o maior gerador de empregos aqui do município, mas é uma emenda federal, é outro modo de ser feito, não é igual foi feito aqui. A Rodovia do Peixe foi o governo do estado, aqui a avenida, boa parte a gente fez com recurso próprio, uma emenda também do estado lá onde vai ser feito ali perto do portal de saída para o Malé. Agora essa aqui não, essa aqui é via governo federal, é outra forma, é outros procedimentos. Então agora a gente vai também poder lutar por isso. Isso são obstáculos, problemas, que a gente tem que só de readequação. E a gente pode vencê-los, a gente pode ir lá, nossa equipe técnica, nosso grupo aqui de trabalho, vai lá e vai se credenciar para conseguir mais essa melhoria, que é um investimento para o município. É isso que o povo precisa entender. É diferente de custeio, de manutenção, que é por isso que eu digo, às vezes vem uma pessoa com uma ideia lá, nossa, isso aqui vai ser a salvação. Tá, mas o orçamento é cabível? É possível de você, durante 12 meses, um exercício inteiro, manter aquilo com a porta aberta e funcionando? Então, é um gasto em escala. Eu vou precisar de dobrar uma equipe. Uma equipe faz, quero abrir mais um. É igual uma empresa, vou abrir mais uma porta. Isso vai dobrar o gasto. E tem taxação, tem impostos, tem recursos para manter isso. Está na hora da população começar a prestar atenção nesse tipo de discurso. Discurso de pessoas, que é o falso político oportunista que aparece lá e fala, tem uma ideia brilhante. Vamos mudar tudo aos postes, agora vamos fazer tudo por baixo da terra. Por quê? Daí não vai embelezar a cidade. E daí? Como é que você faz daí para fazer buraco na cidade inteira? Tudo tem um custo, né? Eu falei isso porque lá na Europa eles conseguiram há muito tempo já fazer isso. Mas aqui não, até por causa do relevo. Aí a falta de planejamento na criação das cidades. Então a gente tem que inovar, mas tem que trabalhar em cima do que é possível. E sabendo que o tempo passa para todo mundo. Meu tempo já passou 2 anos, né? Mas, graças a Deus, apesar de alguns não gostarem, a maioria está sendo beneficiada que nossos projetos, nossas ideias e o nosso trabalho está se transformando em serviços públicos de melhoramento da vida, da qualidade de vida do cidadão riozulense. Obrigado, prefeito Rodrigo, pela sua participação. Esteja à vontade agora para deixar a sua mensagem de Natal à população riozulense. Bom, a todos os cidadãos riozulenses, aqueles que moram, que vieram morar, que nasceram aqui, que lutam para continuar vivendo aqui, que gostam e amam essa cidade como eu. Eu desejo a vocês, como
todos os brasileiros hoje estão esperançosos de que seja um novo ciclo. Comece um novo ciclo no país, que a gente faça as mudanças tão aguardadas, as reformas, alterações em leis e principalmente da postura que vocês estão vendo, que não é só da classe política, da classe que representa o bem público, o coletivo, que nós precisamos cada vez se melhorar como seres humanos. Deixar, às vezes, o ego de lado, para ser usado na hora certa, mas que boa parte do tempo nós precisamos pensar no coletivo. Ver que as demandas, os problemas sociais, as necessidades e os desejos da população, do ser humano, do cidadão, são semelhantes em todo lugar. A grande maioria deseja as mesmas coisas. O que se falta, às vezes, é um entendimento ou saber fazer a aplicação, os procedimentos corretos, que eu chamo a postura correta. Então, eu desejo a todos nós um ótimo 2019, que seja um ano de muitas mudanças, transformações, mas pautada no bem-estar da população, do brasileiro, do paranaense, do Rio Azulense. Um feliz ano novo a todos, um ótimo Natal em família a todos. Aproveite esse momento de reflexão para se preparar, porque trabalho não falta. Agora é só aumentar a força de vontade e continuar lutando para atingir mais resultados positivos.